Agora o nosso quadro Ciência e Tecnologia, sempre com a participação do nosso querido professor da UFCG, ele é engenheiro, o nosso querido Edmar Gurjão. Ele vai falar sobre os cuidados que devemos ter com os aparelhos que conectamos na internet nas nossas casas. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Conrado. Tudo em paz. E você? Tô bem, graças a Deus, brigando aqui com força. Tô bem, tô assistindo aqui. Meu querido professor, nós sabemos hoje que não é só um computador que nós temos conectado na nossa casa com a internet. São os nossos celulares, muitas vezes são outros mecanismos, é TV. Quais são os cuidados que nós devemos tomar em relação aos nossos aparelhos que nós estamos usando no nosso lar para conectar direto com a internet? Bom, Conrado, primeiro, nós precisamos nos lembrar que a nossa casa é o nosso, digamos assim, reduto, né? É onde a gente está sempre à vontade, né? Então, onde estão nossos, digamos assim, nossos queridos, nossos entes queridos. E ninguém de nós gostaria que uma pessoa de fora entrasse na nossa casa para desbilhotar, para mexer nas coisas, ou para mesmo para escutar ou para ver o que nós conversamos entre nós. Neste sentido, está havendo um movimento, por exemplo, para você colocar uma câmera de vigilância na sua casa, você colocar uma lâmpada que é uma câmera, você colocar um interruptor que é controlado pela internet, acender a lâmpada remotamente. Tá? E veja, Conrado, essas coisas, elas todas estão conectadas na rede da sua casa. E a rede da sua casa, por sua vez, está conectada com a internet. Pois bem, neste caminho, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é com o nosso acesso à internet. Então, primeiro, você, amigo que está nos assistindo neste momento, por favor, verifique a senha da sua internet. Não deixe a senha padrão. Coloque uma senha um pouco mais difícil de ser detectada. Isso porque uma pessoa de fora tendo acesso à sua rede, digamos que tem um vizinho que é uma pessoa muito legal, certo? Uma pessoa da sua rua você gosta dela, certo? Você deixa eu usar a tua internet, você passa a senha, essa pessoa passa a senha para um terceiro, para um quarto, para um visitante. Esse visitante, ao acessar algo indevido, vai ser na sua rede. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente deve ter. Né? E tem outros cuidados, Conrado, que a gente precisa ter com o que a gente coloca dentro de casa. Como tudo que a gente coloca dentro de casa, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente coloca. Eu vou começar falando sobre um aparelho específico que as pessoas têm colocado muito dentro das casas, que é a câmera de segurança. Possivelmente, essa hora, muitos dos que nós estamos vendo tem uma câmera de segurança dentro da sua casa, uma câmera filmando o que está acontecendo, é um direito. Agora, pense um pouco sobre como é o acesso a essa câmera, como é que ela está configurada, porque se ela tiver com uma senha padrão, é possível que alguém acesse a câmera que está dentro da sua casa remotamente. Por curiosidade, Conrado, eu fiz uma busca na região de Cajazeiras, encontrei mais de 30 câmeras com a senha padrão. Então, e com acesso externo. Então, nesse momento, eu podia ter entrado na casa de alguém e ver o que está acontecendo na sala da casa dele. Que preocupante isso. Isso a pessoa pode invadir através da rede de internet. A rede da internet, isso. Eu aqui onde eu estou, qualquer pessoa que está no lugar do mundo, tem um software que faz uma busca no mundo todo e você pode dizer qual é a região. Eu escolhi Cajazeiras por motivos óbvios, né? Escolhi Cajazeiras, mandei fazer uma busca na região de Cajazeiras. Veja, isso é na região de Cajazeiras, ou seja, onde Cajazeiras e cidades adjacentes cuja internet parte de Cajazeiras. Esse software, Conrado, ele faz uma busca e ele procura câmeras que têm o endereço padrão, que tem login e senha padrão. Por incrível que pareça, eu encontrei mais de 30 com login e senha padrão. Então, eu não vou fazer isso, obviamente, né? Porque não é do meu interesse, nem é o interesse aqui da nossa conversa,
mas eu poderia ter acessado qualquer uma dessas câmeras agora, a partir da minha máquina. Nossa, isso é preocupante, hein? É importante, Isso. então, que faça alteração de senha no roteador, não é só nos aparelhos, é no roteador, não é isso? No roteador também. Isso. Então Agora você tem que, não pode ser você tem que senhas fáceis também, não é, professor? Desculpa, Conrado, você pode repetir? Não pode ser também senhas fáceis, né? Não, Conrado, não, isso nunca, né? Nem, por exemplo, até no seu celular, né? O padrão que você faz, se você fizer um L, obviamente quem está do seu lado vai conhecer o padrão que você faz para ver o seu celular. Pensando na nossa casa, a própria senha do roteador tem que ser uma senha que quem quiser descobri-la vai ter que gastar tempo e tempos em tempos a gente muda dessa senha, muda um símbolo, por exemplo. Porque um dos princípios da segurança é que se a pessoa que quer invadir, o intruso, se ele gastar mais tempo do que o uso para trocar de senha, meu sistema está seguro. Então, tem que cuidar do roteador, tem que cuidar das senhas dos equipamentos conectados, nunca deixe a senha padrão. Se você não souber, contacte um técnico especializado para que ele vá. E, na hora de colocar a senha, você coloca a senha. Não é o técnico. Você coloca a senha e não diz para ele. Sabemos também, Conrado, que existem pessoas e pessoas, né? Então, nessa diferenciação, é possível que um técnico mal intencionado, por algum motivo, ele tem um problema na empresa, ele é desligado, e se ele viu sua senha, ele pode, para prejudicar a empresa, tentar lhe prejudicar. Então é bom ter cuidado nisso também. Bem interessante. O professor Edmar, tem algum equipamento? Não, nós temos o roteador, temos o sistema de segurança, tal, mas tem algum dispositivo, algum equipamento que possa ser instalado na nossa residência ou na empresa que possa, por exemplo, bloquear esses invasores na minha rede? Tem. Esse equipamento ele é chamado de firewall. Firewall. Fire de fogo, wall de parede. Então, um firewall ele é um equipamento que você coloca na entrada da rede e se configura, olha, só pode entrar na minha rede esses serviços ou se vier desses lugares. Então, o firewall ele bloqueia. Ele é um equipamento, inclusive nós temos, quem usa o sistema operacional vem com o firewall instalado. Então é bom dar uma olhadinha também para pedir ao técnico, olha, dá uma olhadinha se meu firewall está ativado, e aí você pode bloquear, por exemplo, o acesso aos arquivos. Tá? Então o firewall ele é um equipamento que protege desses acessos indivíduos. Interessante. O professor, às vezes a gente chega numa empresa, algumas lojas e clínicas que eles deixam a rede aberta. Qualquer pessoa chega lá, clicou, já está acessando já o sinal de Wi-Fi da empresa. Essas empresas que deixam sua rede aberta, elas também são as que ficam mais vulneráveis também à invasão. Aí, Conrado, está uma vulnerabilidade de duas vias. Quando ele te deixou acessar a rede dele, você está dentro da rede dele. Então, se ela não for bem configurada, né, e pegar uma pessoa que tem conhecimento, como é o conhecimento que eu tenho, ela vai conseguir trafegar dentro da rede. Já aconteceu comigo, e veja, amigos, meu interesse não é, eu não sou um hacker, certo? Um hacker é uma pessoa que quer invadir para fazer o mal. Eu sou uma pessoa que trabalha com segurança cibernética para proteger os demais. Então, quando acontece que eu chego numa clínica, numa padaria, e como eu sou curioso, eu vivo nessa área, eu dou uma olhadinha o que é que eu consigo acessar. E quando eu descubro, por exemplo, que eu consigo acessar os arquivos, tem uma pasta compartilhada dentro da rede, eu aviso o pessoal, olha, reconfigure sua rede, porque eu consigo entrar no seu servidor e consigo consigo ver seus arquivos. Por favor, faça o trabalho. Por outro lado, quando eu entrei na rede, eu também estou dentro da rede dele. Portanto, se minha segurança não estiver bem configurada, quem está lá acessa meu dispositivo. Então, é uma, digamos assim, é uma mão de via dupla, né? É mão dupla. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado quando a gente entra. É tanto que, em determinados locais, quando você faz o login, numa rede pública, aparece uma tela lhe avisando, olha, você está entrando numa rede pública, os dados aqui são públicos, não nos responsabilizamos por acessos indevidos.
Professor, eu lembro, eu tenho um antivírus pago nos meus computadores e, hora por outra, chega uma propaganda para, olha, garanta a proteção do seu IP, contrata o serviço de VPN, eu acho, não sei se é essa a pronúncia, Isso. que é o Virtual Private Network. Isso Uhum. ajuda a garantir segurança mesmo na nossa rede? Ajuda, Conrado, mas é uma aplicação muito específica, né? Por exemplo, se eu e você nós estivéssemos fazendo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, que normalmente nós fazemos aqui, possivelmente, para que eu acessasse a sua rede, nós iríamos ter uma VPN. Uma VPN é uma rede privada, ou seja, ela é uma rede segura entre eu e a sua instituição, entre sua instituição e a minha rede. Então, ela é segura. Para um usuário, digamos assim, doméstico, um usuário que não tem necessidade de acesso industrial, não é necessário usar VPN. A gente pode trafegar sem essa preocupação. Professor Edmar, isso uma pessoa me falava semana passada. E aí o senhor abordou, nos deu o tema ontem, domingo, disse, rapaz, vou perguntar ao professor Edmar. Tem pessoas que dizem, rapaz, quando chega a noite, quando não tem mais ninguém usando a rede, eu desligo a rede Wi-Fi para garantir segurança. É uma forma simples de garantir essa segurança? Assim, todo mundo vai dormir, ninguém vai estar acessando mais nada, desliga o Wi-Fi para evitar invasão. Boa parte dessas invasões acontece nesse período noturno e de madrugada, professor? Essa é a segurança absoluta, né? A rede está desligada, essa é a melhor segurança que você pode ter. Não tem como invadir algo, uma rede que está desligada. Os acessos, Conrado, normalmente eles não têm um horário para acontecer. Normalmente, o que os atacantes fazem, eles aproveitam um horário onde tem, pelo contrário, onde tem muitos acessos, para que ele tente passar pelo meio despercebido. Então, como tem muito acesso, um ou outro, né, se não tiver bem configurado, ou se não tiver uma proteção, passa sem haver necessidade. Agora, há um ponto que essa pessoa conhecida sua faz, que ela faz muito bem. Né? Primeiro desligou, está seguro. E depois, você deixa de gastar energia. Por que você deixa uma rede? Né? Tudo bem, cada caso é um caso, mas ao você desligar a energia, a sua rede, você está deixando de consumir energia. Né? Esse é um assunto, Conrado, que a gente pode tratar depois, certo? Que é os pequenos consumos de energia, como eles se somam. Né? A rede ligada 24 horas, TV ligada 24 horas e por aí vai. Então, esse é um outro assunto que a gente trata numa outra oportunidade, mas eu posso dizer que o que seu conhecido faz é a segurança absoluta. E tem outro detalhe, amigos. Segurança, não há como fazer segurança sem ser chato. Né? Então, assim, meu trabalho é ser o chato da história. Por que ser chato? Porque para fazer segurança tem que proteger, tem que dizer não, tem que não, é necessário não dar acesso. Então, quando você desliga a internet à noite, obviamente, né, os filhos, os parentes, né, vão dizer, acordei de madrugada, a internet estava ligada. A minha primeira pergunta é, o que você está fazendo de madrugada na internet? Tá? Então, é uma boa ação. Professor Edmar, muito obrigado pela sua participação. Alguma outra dica importante para garantir a segurança da nossa rede de internet na nossa residência e também até em Nesse momento, essas particular? são as dicas gerais, né, que eu teria dar. Agora, tem um assunto que eu vou combinar com você também para a gente tratar depois, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Uma pessoa que trabalha comigo é advogado especialista na LGPD. Se você permitir, Conrado, eu vou pedir um espaço para que ela fale para os seus ouvintes sobre os cuidados de quem tem uma empresa precisa ter sobre a LGPD e quais são os nossos direitos sobre a LGPD. Né? Maravilha. Eu, por exemplo, Conrado, você estava falando sobre política, eu não quero minha imagem associada a nenhuma propaganda política. Eu tenho minha opinião política, é claro, mas eu não quero minha imagem. Então, eu já estou procurando como é que a LGPD me protege para que minha imagem não seja associada a nenhuma propaganda política. E Interessante. essa pessoa já me disse que tem mecanismos para isso.